Olá, turma! Bem-vindos à nossa terceira aula do programa Mais Aprendizagem. Sou o professor Márcio e vou trabalhar com você nos próximos minutos a resolução de problemas. Vamos à nossa aula? Primeiro eu gostaria de lembrar com vocês um pouquinho da nossa aula passada. Na nossa aula passada, a gente viu um pouquinho sobre Bolsa de Valores. Lembram disso? Lembram do mercado financeiro? Lembram? Olha, o que nós fizemos na aula passada? Nós resolvemos alguns problemas de porcentagem através da regra de 3, nós conhecemos um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e, acima de tudo, a gente conseguiu reconhecer como as empresas trabalham de modo geral com o seu patrimônio e o quanto isso é importante no dia a dia da gente saber desses números. Lembram disso? Então vamos aos objetivos de hoje. Hoje nós vamos tentar reconhecer a fração como parte de um todo e a significação de numerador e denominador dentro disso, dentro da fração. Vamos resolver algumas situações problema envolvendo as operações com números naturais, com números fracionários e com números decimais. E vamos superar alguns dos desafios. Vamos lá? Vamos começar então? Hoje o tema da nossa aula é esportes. Nós vamos falar um pouquinho sobre o esporte dentro desse contexto da resolução de problemas. E eu escolhi como o nosso pontapé inicial a Olimpíada Rio 2016. Então, assim, algumas curiosidades bastante interessantes. Você sabia que nos Jogos Olímpicos, né, o programa da Olimpíada contou com 28 esportes diferentes, 42 modalidades, foram realizados 306 eventos durante o período dos Jogos. Ou seja, é uma imensidão, é um processo gigante dentro de uma Olimpíada. E olha que bacana, você sabia que o Brasil já foi 129 vezes ao pódio? Que ele tem em sua história 30 medalhas de ouro, 36 de prata e 63 de bronze nas mais diversas modalidades. Não vamos pensar que é uma única modalidade. O Brasil do futebol não. Olimpíada abrange tudo aquilo de esporte. E olha aqui alguns dos esportes que a gente tem destaque. E temos destaque na natação, no handebol, no voleibol, na ginástica, nas corridas. A gente é bem visto nesse mundo olímpico. O Brasil está bem nisso, viu? Espero que continue bem. Pensando em Olimpíada, eu vou estar aqui com você agora propondo alguns desafios, né? E aqui o primeiro, vamos tentar resolver um problema aqui. Vamos tentar resolver esse problema aqui comigo. Rafael, que é um atleta, ele quer igualar as pontas do cadarço de uma chuteira, para então dar o laço. Essa chuteira pode ser a chuteira do futebol, a chuteira da corrida, ele quer igualar. Sabe aquele probleminha que você tem que os cadarços ficam soltos de ponteado, aí você não consegue dar o laço? Então nós temos um problema aí. Como resolver? Se uma das pontas mede 7 centímetros e a outra 4 centímetros, quanto ele deve puxar de um dos lados, que é na ponta menor, para ele igualar as duas pontas? Ou seja, Rafael quer amarrar sua chuteira. Uma das pontas mede 7, a outra das pontas mede 4 centímetros. Quanto ele vai ter que puxar do cadarço mais curto para que isso se equipare? Vamos a esse desafio? Eu aguardo você aqui, vamos resolver juntos.
lá, gente, vamos ajudar o pequeno Rafael a resolver esse problema? Lembra do nosso amigo Rafael? Ele também é um atleta, futuro, mas é um atleta. Vamos lá. Para que ele fique do mesmo tamanho, os dois lados do cadarço, você deve primeiro saber o tamanho total do cadarço e dividir por 2. Por quê? Porque quer saber a metade. Se são duas pontas iguais, você tem que saber quanto é a altura dele dividido ao meio. Aliás, essa história de dividir ao meio tem tudo a ver com fração ou com número decimal, né? Parte de um todo. Então, se um lado tem 7 e o outro tem 4, o total do cadarço, 11 centímetros. Se dividirmos ele ao meio, ou seja, dividir por 2, teremos de cada lado do cadarço 5,5 centímetros. Logo, se um lado é 7 e outro é 4, ele tem que puxar o lado do cadarço de 4 mais 1,5 centímetro. Professor, e como você descobriu isso? Nós dividimos a metade do cadarço por quanto ele tinha puxado do lado mais curto. Ou seja, ele precisa erguer, puxar mais 1,5 centímetro do cadarço. Dessa forma, ele ficará com 5,5 centímetros de cada lado e poderá amarrar chuteira, fazer um laço bacana e não sair do pé enquanto ele estiver lá praticando o esporte. Vamos à frente. Agora, algo bastante importante que tem na maioria das competições contra o relógio, contra o tempo, né? Sabe aquelas corridas que você vê da Olimpíada, o pessoal corre, imagina, 10 segundos, 100 metros, eles querem baixar essa marca. Loucura, né? Bacana, né? Mas isso traz pra gente uma reflexão. O quanto é importante esse tal de cronômetro, né, nas diversas competições. Então vamos pensar. Pensando nos cronômetros das diversas provas olímpicas, vamos calcular algumas coisas relacionando a números não inteiros, que é esse o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo da aula, relacionar a números não inteiros. Quanto corresponde 3/4 de hora em minutos? Ou seja, quanto significa em minutos 3/4 de hora? Você já tem esse conhecimento, você já tem ideia do que significa 3/4. 15 minutos correspondem a quantos segundos? Olha aqui uma conversão de tempo, minuto, segundo. E 2 horas corresponde a quantos minutos? Aqui tem outra conversão de tempo, horas em minutos. Deixa eu falar aqui de pertinho com você antes de liberar para o exercício. Quantos minutos tem 1 hora mesmo? Lembra? Quanto tem que andar o relógio? 60. E quantos segundos tem 1 minuto? Também 60. A base do relógio é 60. Essa é a base numérica, beleza? Eu aguardo você. Tente resolver lá o exercício.
Muito bem, vamos à correção então? Vamos juntos? Vamos lá. 3/4 de hora corresponde a quantos minutos? 45. Por quê? Como é que você fez essa conta, professor? Uma hora não tem 60 minutos? 3/4 seria 3 partes iguais de 4. Como é que eu calculo? Você multiplica essa sua fração pela quantidade de minutos que tem em uma hora. Como eu multiplico? Numerador por numerador, denominador por denominador. Professor, 60 não tem denominador embaixo dele. Lembra lá do professor quando ele falava assim, olha, quando tem um número inteiro, ele tem por baixo dele sempre o denominador 1. É isso que você faz aqui. Se você multiplicar 3 por 60, 180. Dividindo por 4, 45, ou seja, 45 minutos. Tudo bem? Segundo, ou letra B, 15 minutos corresponde a quantos segundos? Lembra que eu falei para você antes da parada do exercício? 1 minuto tem quantos segundos mesmo? 60. Então, basta que você faça a comparação ou a multiplicação dos minutos pelos segundos. Se 1 minuto tem 60 segundos, 15 vezes 60 terá 900 segundos, ou seja, 15 minutos, 900 segundos. Terceiro, 2 horas corresponde a quantos minutos? O mesmo processo. Lembra que eu falei para vocês? Quantos minutos tem uma hora? 60. Então, basta você multiplicar as 2 horas que você deseja por 60 minutos, ou seja, 2 horas correspondem a 120 minutos. Tudo bem? Acertou? Tenho certeza disso. Isso é bom. Terceiro problema do dia, depois um testezinho, mas esse aqui é importante também para você fazer, tá? Uma corrida de resistência de 20,4 km, olha aqui, professor, 20,4 km, por que esse número assim? Uma unidade de medida, que não é um número inteiro, ele tem consigo decimal, representa parte de um todo, 20,4 km, ou seja, 20 quilômetros e 400 metros, se eu fosse traduzir. Mas vamos lá. Ele tem nessa quilometragem um percurso de 20 obstáculos. E o último está lá na chegada. Ou seja, ele terá, a partir do momento que ele inicia a corrida, ele terá 20 obstáculos. E o último está na chegada. A pergunta é, qual é a distância, qual é o intervalo de um obstáculo para o outro? Em quantas partes iguais nós temos que dividir esse percurso? Cabe a você agora tentar dividir. Eu vou te dar um minutinho, quero que você pense nisso. Se você voltar e tiver dúvida, eu ajudo você. Vamos lá?
Vamos à correção então? Conseguiu? Então, mentalize. 20 quilômetros aproximadamente o percurso. Eu vou ter 20 obstáculos. A partir do primeiro, andei um pouco, o primeiro obstáculo. E assim até o 20º. Como eu descubro a distância entre os obstáculos se eu quero que eles sejam iguais. Se são 20,4 km e o percurso é dividido em 20, basta dividir esta quilometragem, este percurso, por 20. Nossa, professor, você está pedindo para fazer uma conta de divisão com vírgula. É isso. Você pode. Vamos corrigir? 20,4 dividido por 20. Muito bem. Eu consigo dividir 2 por 2? Consigo, né? Consigo? Consigo dividir 20 por 20? Consigo. De qualquer forma, isso vai dar uma vez. Uma vez 20. 20. Ou uma vezes 2? 2. Então aqui, uma vezes 20, 20. Se eu faço a subtração, o que me sobra é nada. 0. 0, 0, 0. Bom, eu tenho mais um número aqui. Fora da chave, o dividendo, ele ainda existe. Eu preciso ainda trabalhar essa divisão. Coloco o 4 para baixo, abaixo o 4. Professor, eu não consigo dividir 4 por 20. Sim, senhora, você não consegue. Aliás, você não se esqueça, quando você baixou o nosso 4 aqui e precisou da ajuda, você vai ter que acrescentar um 0 na chave. Olha aqui, se o 4 sozinho não consigo, eu tenho que elevar ele da unidade para a dezena. Quando eu faço isso, eu, ao mesmo tempo, o 0 que eu coloquei aqui, eu coloco dentro no quociente. Não posso esquecer disso, tá? Se fosse somente o 4 e a divisão fosse permitida, eu não precisaria colocar o 0, mas nesse caso eu preciso. 40 dividido por 22, ou seja, 2 vezes 20, 40. Então, a cada parada estará a 1,02 quilômetros da outra. 20, primeira 1,02 e assim até a 20ª. Vamos a um teste? Ainda falando de unidade de medida, e que eu acho que com a resposta desse teste você vai conseguir entender a importância dessa história de unidade de medida, fração e tudo mais, que é o que eu mais quero que você compreenda agora. 2 juízes, sem acesso a instrumento nenhum, mediram o comprimento do salto de um atleta. Eles não tinham instrumento nenhum, não tinham régua, não tinham nada. O que eles fizeram? Utilizaram como unidade de medida o palmo, a mão. Foram lá e contaram quantos palmos? 2 juízes. E eles encontraram medidas diferentes de um para o outro. Por que isso aconteceu? Os dois foram lá e mediram com palmos. Por que deu medida diferente? Exatamente. Aconteceu porque, muito provavelmente, o tamanho das mãos dos palmos não eram iguais. E aí, dá diferença na unidade. Por isso, existe a necessidade da padronização das unidades de medida. Por isso que a gente mede centímetro, metro, quilômetro, quilo, litro. Tudo isso é unidade de medida padronizada, para que não haja diferença entre elas. Tudo bem? Compreendido? Ótimo, tenho certeza disso. Vamos fazer aqui agora, estamos chegando, caminhando para o fim da nossa aula, vamos fazer aqui rememorar um pouquinho o que a gente viu hoje, o que a gente falou hoje. Começamos relembrando um pouquinho do que tínhamos visto a aula passada. Você revigorou um pouquinho a sua memória, lembrou de todo o percurso que fizemos. Agora, dentro da nossa aula, o que fizemos? Nós falamos de unidade de medida, resolvemos desafios relacionados a essas unidades, né, de tempo, espaço, e ainda aprendemos um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, esporte de modo geral, a importância que o esporte tem para nós brasileiros. Eu gostei da aula, espero que você tenha gostado também. Próximo estaremos juntos. Só que até a próxima aula, eu quero que você acesse o Google Classroom, fale com o seu professor, interaja, responda os exercícios. Não fique com dúvida, aproveite toda a estrutura que está ao seu dispor. Sou o professor Márcio e até logo.